E nessa mesma questão, 886, de O Livro dos Espíritos, nós conseguimos entender qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo Jesus. É onde ele explica que há a benevolência para com todos, a indulgência para com as perfeições dos outros e o perdão das ofensas. E aqui a gente faz alusão a um dos grandes pensadores que também nos baseia esse entendimento na noite de hoje sobre o perdão e sobre a misericórdia, o São Francisco de Assis, né? Que ele diz que em um pensamento muito bem estruturado, que não é o outro que me ofende, sou eu que me ofendo pela atitude do outro. Então, o que é que dá para a gente entender aqui? Que a ofensa, ela não é um ato compartilhado. A ofensa é um ato individual. O outro comete uma atitude que, de acordo com meus crivos morais e das minhas vivências, entram em choque com aquilo que eu acredito que eu devo vivenciar. Então eu me ofendo, eu me sinto humilhado. O ato de humilhar-se não é na terceira pessoa, é na primeira pessoa. Ninguém me humilha. Eu mesmo me sinto ofendido, me sinto humilhado por aquilo que o outro age contra mim ou ao meu favor. Então, qual é a função de entender essa estrutura dentro de mim? Para que nela exista um terreno fértil para a semeadura do perdão. O perdão, ele deve ter uma função libertadora, porque quem não perdoa, ela permanece ligado fluidicamente ao obsessor, ou, desculpa, ao ofensor. E veja bem, que um pensamento conecta ao outro, porque é isso que nós cotidianamente vivenciamos na nossa conduta espírita, nas mesas mediúnicas, nas nossas reuniões, onde nós podemos acompanhar os irmãos que vêm à nossa procura para facilitarmos, então, um encontro entre aqueles espíritos que antes eram comuns e que agora tornam-se refratários por conta de sua conduta. É um irmão que outrora conviviam em uma relação, digamos que não tão saudável ou salutar, e que agora se chocam fluidicamente e acabam fazendo mal um ao outro. Então, essa essência do perdão, essa ação misericordiosa do perdão, ela não é necessária somente para nós que estamos experienciando essa vivência terrena, mas também para aqueles que já vivenciaram essa mesma experiência, mas ainda não difundiram dentro de si a necessidade do realinhamento, da reestruturação emocional sobre aquilo que os ofendeu. Nós encontramos sempre um irmão de outra vivência, de outra experiência encarnatória, cobrando o perdão ou afrontando com como é que eu posso dizer, o jugo do não perdão daquele irmão que outrora lhe feriu. E sempre, através do amor, do evangelho e da caridade, a gente tenta elucidar o seu pensamento para que aquele laço fluídico se desvencilhe das estruturas espirituais e perispirituais daqueles seres, para que eles possam, então, viver em paz. Então, dentro daquilo que nos torna como essência, o perdão, ele seria algo que é fundamental para a nossa paz. Não somente a nossa paz externa, mas também a nossa paz interna, para os motivos que nos alegram o coração. Se nós formos
observar o que nos traz Jesus no seu Evangelho, eu peço a todos que façam rememoração ao Evangelho e caminhem comigo as lembranças do Sermão da Montanha, aonde Jesus profere as boas aventuranças. Aquilo que nós conhecemos como boa aventurança, né? E que lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos poder encontrar no capítulo 10, Allan Kardec, através do auxílio dos espíritos, esmiuçando em detalhes o que Jesus quis dizer naquele momento. Quando Jesus olha para a multidão e diz: bem-aventurados os misericordiosos. O que é que Jesus quis trazer? Ele quis que toda aquela multidão conhecesse algo que era diferente do que estava sendo praticado e que não estava condizente com a estrutura de um novo reino que ele estava anunciando. Porque, até então, através da lei de Talião, todos éramos instruídos a amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. E aí Jesus vem com uma lição diferente. Internalizado no próprio amor divinal, Jesus orienta: amai os vossos amigos e orai pelos que vos perseguem. Veja que tipo de situação Jesus causa na cabeça daquelas pessoas que cotidianamente viveram para defender-se a si próprios e acusar os outros. Nós vivíamos inteiramente sobre a necessidade da autodefesa, sem reconhecer aquilo que também em nós estava de errado. Foi necessário que Jesus dissesse, inclusive, olhai a trave que está no teu olho, antes de apontar o argueiro no olho do teu irmão. Ou seja, por que é que você vivencia, ou então explora o erro desse irmão, que é minúsculo, frente às imensidões errôneas que você carrega na sua experiência? Por que é que nós precisamos apontar o erro no outro quando nós não temos ação benéfica contra nós mesmos, ou a favor de nós mesmos, de ajustar as nossas próprias condutas? E exatamente sobre essa perspectiva que mais adiante, no capítulo 7, Allan Kardec vem tratar lá em O Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema amai os vossos inimigos, em ressonância com o que Jesus nos ensina. Porque amar os nossos inimigos, ao contrário do que a gente entende sobre o amor, porque, infelizmente, Jesus ensinou tanto, mas nós insistimos em ser maus alunos e não entendemos a lição do nosso professor. Porque o conceito do amor não ainda não está em plenitude para que nós esmaguemos as nossas necessidades de defesa própria em benefício do outro. O que é que isso quer dizer? Amar os nossos inimigos não é sentir afeição, mas é não desejar o mal, é não alimentar o ódio, nem muito menos desejar a vingança. Se nós conseguirmos realizar esses microatos, nós estamos fazendo uma consubstanciação à estrutura do amor. Estaremos cada vez mais redirecionando o nosso olhar, a nossa perspectiva, para o que antes era fundamentado no nosso entendimento coletivo, como eu tenho que me defender sobre todas as circunstâncias e acusar o outro sobre os erros dele. Hoje, nós somos chamados a fazer diferente, a olhar que nós também temos os nossos erros e, a partir disso, dizer: tudo bem, você errou comigo, mas eu posso ter errado com você. Você errou comigo, mas isso não impede com que eu cometa erros com você, porque eu também estou
fundamentado na estrutura inconsciente do erro, porque, infelizmente, nós não somos ainda perfeitos.